Uma mulher grávida é esbofeteada enquanto jaz indefesa em uma cama de hospital. Sua cabeça é jogada para o lado enquanto ela começa a chorar desesperadamente. O homem que a agride acredita que seu dinheiro e influência apagarão tudo, mas ele comete um erro fatal. Seu pai, um poderoso CEO, entra, vê a verdade e lança uma represália fria e calculada que desmantela o império dele peça por peça. Esta é uma história onde a violência colide com a evidência, o poder colide com as consequências e o controle entra em colapso impiedosamente. Deixe um comentário abaixo para que possamos falar sobre isso. O quarto estava silencioso, como os hospitais sempre ficavam à noite. Um silêncio construído por máquinas em vez de quietude, de bips constantes e um fluxo suave de ar que nunca dormia realmente. A luz branca banhava as paredes sem calor, refletindo-se nas grades metálicas polidas e na tubulação de plástico transparente que administrava medicamentos à mulher deitada na cama. Ela estava grávida de 7 meses, seu corpo ligeiramente inclinado, uma mão descansando protetoramente sobre a curva de sua barriga, a outra presa a um acesso intravenoso que pulsava fracamente a cada gota. O monitor ao seu lado rastreava 2 vidas ao mesmo tempo. Seu coração estável, o ritmo menor e mais rápido do bebê batendo como um pássaro atrás de um vidro. Ela respirava lentamente, como lhe haviam indicado, os olhos semicerrados, tentando manter seus pensamentos calmos, porque a calma supostamente manteria o bebê seguro. A porta se fechou com um clique atrás de seu marido, com um som que pareceu alto demais para o quarto. Ele não se sentou. Ele não suavizou a voz. Ele ficou parado ao lado da cama. Alto, rígido, seu reflexo capturado na tela brilhante do monitor. Seu maxilar estava tenso. Suas mãos se fechavam e abriam como se buscassem algo em que se agarrar. A tensão nele preencheu o espaço entre eles, espessa o suficiente para que até as máquinas parecessem hesitar, seus bips momentaneamente irregulares. Ela abriu os olhos e olhou para ele, já sentindo que isso não era uma visita, nem preocupação, nem amor. Era um interrogatório que havia encontrado seu palco. "Eu te disse para assinar os papéis", disse ele, mantendo a voz baixa, aguda, controlada. "Você me fez parecer fraco na frente do médico." Ela engoliu em seco, sua garganta seca. "Disseram que preciso ficar", respondeu ela, cuidadosa, comedida, escolhendo cada palavra como um passo sobre gelo fino. "As contrações foram prematuras. O bebê está sob estresse. Não posso sair ainda." Os lábios dele se torceram, não em um sorriso, mas em algo mais frio. "Tudo é estresse com você agora. Cada desculpa, cada atraso." Ele se inclinou mais perto, invadindo o espaço estreito permitido pelas grades da cama, sua sombra caindo sobre o rosto dela. "Você tem alguma ideia do que isso me custa? Reuniões canceladas, chamadas atrasadas, pessoas fazendo perguntas." Ela virou ligeiramente o rosto, protegendo instintivamente a bochecha. Seus olhos se desviaram para o monitor, como se ele pudesse protegê-la. O batimento cardíaco do bebê acelerou. O som mais agudo agora. Mais rápido. Não mais o ritmo tranquilo que tinha momentos antes. Ela também sentiu. Um aperto no peito. Uma respiração superficial. "Por favor", disse ela em voz baixa. "Aqui não. O bebê." Essa palavra pareceu quebrar a última contenção dentro dele. A mão dele se moveu antes de sua expressão. Um borrão repentino de movimento que terminou com um estalo que ressoou nas paredes. O tapa aterrissou forte contra o rosto dela, agudo e chocante. Um som que não pertencia a um quarto destinado à cura. A cabeça dela foi jogada para o lado, a dor ardendo,
quente e imediata. Sua bochecha queimando como se estivesse marcada. Por uma fração de segundo, tudo ficou em silêncio dentro dela, como se seu corpo não conseguisse decidir como reagir. Então as máquinas reagiram por ela. O monitor emitiu um tom de aviso estridente, cortando o quarto como uma lâmina. O batimento cardíaco do bebê disparou, a linha na tela saltando erraticamente. Já não suave, seu próprio coração começou a acelerar, o pânico inundando seu sistema em uma onda que a fez ofegar. Sua mão voou para a barriga, os dedos pressionando como se pudesse proteger fisicamente a criança do próprio medo. Sua outra mão tateou cegamente o botão de chamada, roçando a grade, errando-o, sua visão embaçando enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos. "Pare!" sussurrou ela, a palavra pouco mais que um sopro. "Você está machucando o bebê." Ele não recuou. Ele olhou para ela, a marca vermelha florescendo em sua bochecha, o alarme piscando no monitor, e em vez de medo, algo parecido com irritação cruzou seu rosto. "Você sempre faz isso", disse ele. "Você empurra até eu perder o controle e depois age como uma vítima." O alarme continuou soando. Implacável. Uma insistência aguda de que algo estava errado. Fora do quarto, os passos se aceleraram. As vozes murmuraram, o ritmo do hospital mudando em resposta ao sinal. Dentro, a mulher jazia tremendo, seu corpo preso entre a dor e o terror, sua respiração superficial, sua mente fixa na linha frenética que representava o batimento cardíaco de seu filho. Cada segundo parecia uma contagem regressiva que não podia ver. Ela sentiu o gosto de sangue, onde seus dentes haviam cortado a parte interna do lábio. Sua bochecha palpitava no ritmo de seu pulso. Ela tentou desacelerar a respiração, lembrando as instruções da enfermeira. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca, porque o pânico poderia piorar as coisas, porque o estresse viajava pelo corpo de formas que ela não podia controlar. Mas o medo não ouvia a lógica. O medo ouvia apenas o som daquele alarme e a memória da mão dele. A maçaneta da porta girou. Por uma fração de segundo, a atenção do marido se desviou para a porta, o aborrecimento cruzando seu rosto, como se a própria interrupção fosse um insulto. A porta se abriu. Não totalmente, mas o suficiente para que a luz do corredor se derramasse, brilhante e implacável. Uma figura estava ali, emoldurada pelo corredor, imóvel, silenciosa, observando. Era um homem mais velho, vestido com simplicidade, seu casaco dobrado cuidadosamente sobre um braço. Ele não se apressou. Ele não falou. Seus olhos se moveram lentamente, captando a cena com uma precisão devastadora. A marca vermelha de uma mão no rosto de sua filha, a forma como ela estava encolhida, uma mão agarrando a barriga, o monitor gritando ao seu lado, suas luzes de aviso piscando insistentemente, o marido parado perto demais, sua postura agressiva, sua mão ainda meio levantada, como se o movimento não tivesse terminado completamente. O olhar do homem mais velho parou no monitor. Ele conhecia esses sons, sabia o que significava aquela linha errática, sabia que o medo, aquela violência, podia empurrar um corpo frágil além de um limite perigoso. Algo mudou atrás de seus olhos. Não raiva. Ainda não, mas um cálculo mais frio, um reconhecimento de que este momento definiria tudo o que viria depois. "Afaste-se da cama", disse em voz baixa. Sua voz era calma, controlada, quase suave, mas carregava uma autoridade que cortava o caos do quarto mais eficazmente do que o alarme jamais poderia. O marido se virou completamente agora, a surpresa piscando em seu rosto,
ao reconhecer quem falava. O quarto pareceu encolher, o ar ficando mais pesado, como se até as paredes estivessem esperando. O homem mais velho deu um passo para dentro, depois outro, encurtando a distância com deliberada lentidão. Não voltou a olhar para o genro. Sua atenção voltou para a filha, para a marca em sua pele, para a forma como os olhos dela se encheram de lágrimas que tentava não derramar. Colocou seu casaco na cadeira, com cuidado, como se cada movimento importasse. Fora, os passos estavam mais perto agora. A voz de uma enfermeira chamou, perguntando se estava tudo bem. O alarme continuou seu grito penetrante, ressoando pelo corredor, chamando ajuda, chamando testemunhas, chamando consequências. O homem mais velho ergueu o olhar por fim e olhou diretamente para o marido. Sua expressão não mudou, mas a temperatura no quarto pareceu cair. "Saia", disse ele. Não foi um grito, não foi uma ameaça, foi uma ordem. E naquele instante, com o alarme soando e a porta se abrindo mais para deixar entrar a equipe do hospital, algo irreversível começou. Algo que não terminaria com desculpas ou explicações, algo que não seria enterrado nem comprado para ser esquecido. O tapa já havia acontecido, a evidência já estava gritando, e o homem que acabara de entrar tinha visto o suficiente para garantir que nada voltaria a ser o mesmo. 24 horas antes, o hospital parecia quase em paz. O tipo de calma que provinha do dinheiro isolando cada canto. A ala privada estava tranquila. Os corredores acarpetados engoliam os passos. A música suave tocava baixo o suficiente para ser sentida mais do que ouvida. A luz do sol filtrava-se através de janelas altas, limpa e pálida, tocando as paredes sem calor. As enfermeiras moviam-se com eficiência praticada, suas vozes baixas, seus sorrisos cuidadosos. Esta era a versão do lugar que os folhetos prometiam. Aqui era onde as pessoas vinham quando esperavam controle. Ela havia chegado naquela manhã, acreditando que entraria e sairia em questão de horas. Um check-up de rotina. Seu médico havia dito, apenas para ter certeza. Usava um vestido folgado e uma pequena bolsa de noite, que não achava que precisaria. Seu marido caminhava ao lado dela, o telefone já na mão, os olhos piscando entre a tela e as placas do corredor. Ele respondia mensagens enquanto caminhavam, assentia distraidamente para a equipe e falava com ela apenas em fragmentos cortantes. "Sente-se aí, não toque nisso, estamos atrasados." Quando a enfermeira a chamou pelo nome, ele se levantou como para segui-la. Depois parou, olhando o relógio. "Seja rápida", disse ele. "Tenho ligações." Dentro da sala de exame, o ar cheirava levemente a desinfetante. As luzes eram mais suaves que no corredor. A cama estreita e coberta com papel branco crocante. O médico a cumprimentou calorosamente. Perguntou como se sentia. Perguntou sobre o sono, o apetite, o estresse. Ela hesitou antes de responder a última. O médico notou. Os médicos sempre notavam. Ele perguntou de novo, suavemente, e ela sentiu que algo se afrouxava em seu peito. Ela admitiu que tinha estado sentindo aperto, falta de ar, ondas de ansiedade que vinham sem aviso prévio. Ela admitiu que o bebê tinha estado se movendo menos alguns dias, mais freneticamente outros. O exame levou mais tempo do que o esperado. O monitor mostrou contrações irregulares, não perigosas ainda, mas também não normais. O tom do médico mudou, cuidadoso, mas firme. Ele recomendou observação, pelo menos durante a noite, possivelmente mais tempo. Ele explicou os riscos em termos simples. O estresse poderia desencadear um parto prematuro. O medo poderia amplificar a resposta do corpo. O descanso importava.
Quando seu marido foi chamado de volta, ele ouviu com os braços cruzados, o maxilar tenso. Isso não é necessário, disse antes que o médico terminasse. Ela está exagerando. O médico não discutiu. Ele repetiu os fatos. Ele mostrou as leituras. Ele explicou de novo que isso era sobre precaução, não pânico. Ele sugeriu internação. Ele sugeriu tempo. Seu marido riu uma vez, breve e sem humor. Tenho reuniões amanhã, disse ele. Ela ficará bem. O médico olhou para ela em vez de para ele. A decisão é sua, disse. Aquele momento perdurou. Ela sentiu o peso dele. Pela primeira vez em semanas, alguém estava lhe perguntando o que ela queria. Ela olhou para o marido, para a advertência em seus olhos, para o familiar aperto em seu estômago que não tinha nada a ver com as contrações. Depois, olhou de novo para o médico. Quero ficar, disse ela. O rosto de seu marido não mudou, mas algo nele endureceu. Você está cometendo um erro, disse em voz baixa. À tarde, ela estava instalada no quarto, trocada para uma camisola de hospital, com o acesso intravenoso colocado, os monitores conectados. A enfermeira explicou tudo pacientemente, tranquilizando-a de que o bebê parecia forte, que apenas estavam sendo cuidadosos. Seu marido sentou-se uns minutos, verificando e-mails, respondendo chamadas em sussurros bruscos. Ele não a tocou, não lhe perguntou como se sentia. Quando saiu, beijou a testa dela superficialmente, seus lábios frios. Não prolongue isso, disse antes de fechar a porta. Durante toda a tarde, ela descansou, ou tentou. As contrações diminuíram, o batimento cardíaco do bebê se estabilizou. As enfermeiras iam e vinham, amáveis, eficientes. Uma delas demorou mais do que o necessário, ajustando o monitor, fazendo perguntas que não eram estritamente médicas. Você está confortável? Perguntou. Sente-se segura? Ela assentiu automaticamente. Era mais fácil. A noite caiu. As luzes diminuíram. O corredor aquietou-se. Ela dormiu aos fragmentos, acordando com o suave bip do monitor, ao som distante de carrinhos rodando, a lembrança da voz de seu marido dizendo-lhe que era difícil, dramática, ingrata. Ela sonhou tentando correr e encontrar o chão sob seus pés escorregadio e instável. Amanhã trouxe uma luz pálida e a visita de um médico. As contrações não haviam retornado, mas as leituras não eram perfeitas. O médico recomendou outro dia. Falou com cuidado, sabendo como a resistência se parecia quando estava junto ao leito de um paciente. Não disse nada acusatório, não disse nada sentencioso. Simplesmente disse que sair cedo demais acarretava riscos. Quando seu marido chegou mais tarde naquela manhã, ela estava nervosa. Ele parou ao pé da cama, terno impecável, telefone guardado como para sinalizar sua plena atenção. Você ainda está aqui? Disse. O médico acha que eu deveria ficar, respondeu ela. Só mais um dia. O sorriso dele era fino. Eu te disse para cuidar disso. Tirou um documento de sua pasta e o colocou na mesa auxiliar com uma batida deliberada. Assine isto, disse. Alta, eu arranjei tudo. Ela olhou o papel, depois para ele. Seu coração começou a acelerar. Não vou embora, disse. Ainda não. Os olhos dele se estreitaram. Você está me envergonhando, disse. Estão começando a fazer perguntas. Ela negou com a cabeça. Lentamente. Preciso fazer isso pelo bebê. Foi então que a voz dele baixou, grave e perigosa. Não use o bebê para me controlar. Uma enfermeira bateu na porta, depois entrou, sentindo a tensão. Perguntou se estava tudo bem. Ele sorriu instantaneamente, encantador, tranquilizador. Claro, disse ele. Só uma discussão. A enfermeira ficou de qualquer maneira,
seus olhos piscando para o monitor, para o papel na bandeja, para a forma como as mãos da paciente tremiam ligeiramente. Ela ajustou o soro e saiu, não totalmente convencida. Depois disso, o quarto pareceu menor. Ele andou de um lado para o outro. Ele falou sobre horários, sobre aparências, sobre como a fraqueza convidava à exploração. Ele a acusou de gostar da atenção, de querer ser vista como frágil. Ela disse muito pouco. Ela olhou fixamente para a parede e se concentrou em respirar. Quando finalmente saiu, o fez com uma advertência. Terminaremos isso esta noite, disse ele. Não me farão de bobo. Passaram-se as horas. O corpo dela permaneceu tenso. O bebê chutou bruscamente, como reagindo ao seu desconforto. A enfermeira retornou com medicação e um sorriso suave que não chegava totalmente aos olhos. Se algo parecer errado, disse ela, pressione o botão. No final daquela tarde, ela ouviu a porta abrir de novo. Ela soube que era ele antes de olhar. O ar mudou quando ele entrou. Espessando, tensionando, ele fechou a porta atrás de si cuidadosamente, como se a privacidade fosse uma arma. Ele ficou ali um momento, em silêncio, observando-a, calculando. Foi então que ela percebeu que a decisão que havia tomado antes, o simples ato de dizer, quero ficar, havia desafiado algo mais profundo que o horário dele. Havia desafiado a crença dele de que o corpo dela, o tempo dela, o medo dela, lhe pertenciam. E ele não tinha vindo para discutir. A noite que se seguiu quebraria a ilusão de controle que ele havia carregado tão confortavelmente. Mas a primeira rachadura já havia se formado, silenciosamente, horas antes de o alarme soar, quando uma mulher grávida escolheu a precaução sobre a obediência, e um homem decidiu que o desafio merecia punição. No terceiro dia, os sinais já não eram sutis, mesmo para as pessoas treinadas para cuidar de seus próprios assuntos. Não se anunciaram todos de uma vez. Acumularam-se, sobrepuseram-se, assentaram-se no quarto como uma pressão que nunca se dissipava de todo, fazendo com que cada interação parecesse ligeiramente estranha, ligeiramente tensa demais, como se o próprio ar estivesse observando. As enfermeiras notaram primeiro, porque as enfermeiras sempre notavam. Notaram a forma como ela se encolhia quando os passos se aproximavam rápido demais. Notaram como sua voz se suavizava até quase o silêncio cada vez que seu marido entrava, como suas respostas ficavam curtas, como seus olhos caíam instintivamente para o cobertor. Notaram como ela pedia permissão antes de pegar um copo d'água, como fazia uma pausa antes de ajustar o travesseiro, como se esperasse uma aprovação que nunca chegava. Os hematomas eram tênues no início, fáceis de passar despercebidos se não se olhasse de perto. Uma marca amarelada ao longo da parte interna do pulso, meio escondida pela fita que segurava seu acesso intravenoso, uma descoloração sombreada na parte superior do braço, difusa o suficiente para parecer uma sombra sob a iluminação do hospital. Quando uma enfermeira enrolou suavemente a manga dela para medir a pressão arterial, a mulher ficou tensa. Seus músculos ficaram rígidos um segundo a mais. Não é nada, disse rapidamente, antes que a pergunta fosse feita. Fico com manchas roxas facilmente. A enfermeira não discutiu. Simplesmente assentiu e fez uma anotação, pequena e precisa, no prontuário eletrônico. Ansiedade aumentada, paciente reservada, possíveis fatores de estresse doméstico. Palavras escolhidas com cuidado. Não acusatórias, mas presentes. Palavras que ficaram. Seu telefone era outro sinal. Nunca parava de vibrar quando ele saía. Mensagens que chegavam em grupos, depois chamadas, depois mensagens de novo. Quando tocava,
Os ombros dela ficavam tensos antes mesmo de olhar a tela. Às vezes respondia, às vezes não. Quando o fazia, suas respostas eram curtas, neutras, despojadas de emoção. Sim, entendo. Eu cuido disso. Quando desligava, ficava olhando para a parede por um longo momento, respirando superficialmente, sua mão apoiada firmemente contra a barriga, como para garantir que o bebê continuava ali, continuava seguro. Uma tarde, uma enfermeira entrou no quarto justo quando uma chamada terminava. A enfermeira sorriu suavemente. "Tudo bem?" perguntou ela. A mulher assentiu rápido demais. "Só trabalho", disse. "Ele se preocupa." A enfermeira olhou o monitor. A frequência cardíaca elevada, que ainda não havia se estabilizado. Ajustou os eletrodos. Baixou a voz. "Se algo não parecer certo", disse de novo, mais diretamente desta vez, "você pode nos dizer." A mulher hesitou, só por um segundo. Seus lábios se entreabriram, depois se fecharam. "Obrigada", disse ela em vez disso. Quando o médico passou a visita naquela tarde, deteve-se mais do que o habitual. Revisou o prontuário lentamente, seus olhos piscando entre os dados e a paciente. As contrações haviam diminuído, mas a tensão basal permanecia. Pressão arterial ligeiramente elevada. Sono fragmentado. Apetite pobre. "Como está o estresse em casa?" perguntou. Com cuidado, neutralmente. A forma como se faziam as perguntas quando a resposta poderia importar mais que as palavras. Ela olhou para o marido, que havia chegado momentos antes, e agora estava de pé junto à janela, com os braços cruzados. Expressão ilegível. Sentiu a atenção dele desviar-se para ela. Sentiu o peso invisível disso pousar sobre seus ombros. "Está tudo bem", disse. "Só estamos ocupados." O médico assentiu, mas não parecia convencido. Lembrou-lhes de novo da importância da calma, da estabilidade, de reduzir os gatilhos. Falou diretamente com o marido então, explicando como a tensão emocional poderia afetar os resultados da gravidez. O marido ouviu com um sorriso tenso, assentindo nos momentos apropriados. "Claro", disse ele, "queremos o melhor." Depois que o médico saiu, o quarto mudou. O silêncio se fez mais denso. O marido se virou lentamente da janela. "Não fale da nossa vida privada na frente de estranhos", disse. Sua voz controlada, medida, perigosa em sua contenção. "Eu não falei", respondeu ela em voz baixa. "Você hesitou", disse ele. "Isso foi suficiente." Ela não disse nada. Em vez disso, olhou o monitor. Observou como a linha subia e descia, constante por enquanto. Concentrou-se nessa constância. Agarrou-se a ela. A equipe do hospital começou a reconhecer o padrão. Ele chegava tarde e ficava muito tempo. Colocava-se entre ela e a porta. Respondia perguntas dirigidas a ela. Corrigia a lembrança dela dos fatos com autoridade casual. "Ela se confunde", disse uma vez, rindo levemente. "Hormônios." A risada não chegava aos olhos dele. Uma enfermeira mais jovem, nova o suficiente para se sentir ainda visivelmente desconfortável com a atenção, presenciou uma troca e saiu do quarto pálida. Mais tarde, sussurrou para uma colega mais velha na estação. "Algo está errado", disse. "Ela está assustada." A enfermeira mais velha assentiu lentamente. "Observe e documente", disse. "Não nos precipitamos. Coletamos." Coletaram em silêncio. Horas, datas, picos de frequência cardíaca que coincidiam com as visitas. Notas sobre o estado de ânimo da paciente. Comentários ouvidos. Coisas pequenas, cada uma insignificante por si só, que juntas formavam uma forma que não podia ser ignorada. Uma tarde,
Enquanto o marido caminhava pelo quarto durante uma chamada, sua voz aguda e impaciente, a mulher se moveu desconfortavelmente na cama. "Por favor", murmurou. "O bebê." Ele cobriu o telefone e lançou-lhe um olhar que a deixou gelada no meio da respiração. "Não me interrompa", sibilou ele. O monitor respondeu imediatamente, o batimento cardíaco do bebê subindo, o alarme ainda sem soar, mas se aproximando. A enfermeira na estação olhou a tela fora do quarto, franziu a testa e se levantou. Quando ela entrou, o marido terminou a chamada abruptamente, sorrindo de novo. "Tudo bem", disse ele. A enfermeira não lhe devolveu o sorriso. Ajustou a cama. Falou suavemente com a paciente. Pediu que respirasse devagar. Observou como os números se estabilizavam. Observou como os olhos da mulher se enchiam de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Mais tarde naquela noite, quando o marido saiu, as imagens de segurança o capturaram de pé no corredor. O telefone colado na orelha, a postura rígida, o rosto escuro. Suas palavras não eram audíveis, mas seus gestos eram bruscos, agressivos. Não parecia um cônjuge preocupado. Parecia um homem perdendo o controle. A mulher permaneceu acordada depois que ele saiu, olhando fixamente o teto, cada músculo dolorido pela contenção. Repassou conversas em sua mente, vasculhando-as em busca de erros, de frases que poderiam tê-lo provocado. Perguntou-se quantas vezes o medo havia acelerado seu pulso sem que ninguém percebesse. Perguntou-se quanto de si mesma já havia sido apagado. Pela manhã, a enfermeira que havia anotado os hematomas retornou com uma assistente social, apresentada suavemente, de maneira casual, como parte da atenção de rotina. A assistente social fez perguntas abertas. "Como você está lidando? Tem apoio? Sente-se segura?" O marido sentou-se perto. Em silêncio, vigilante, a mulher respondeu com cuidado, escolhendo palavras que revelavam nada e tudo ao mesmo tempo. "Estou tentando", disse. "Só quero que meu bebê fique bem." A assistente social assentiu, seu olhar firme. "Isso importa", disse. "Se em algum momento precisar de ajuda, estamos aqui." Depois que saíram, a máscara do marido deslizou por um momento. "Você está procurando problemas", disse suavemente. "Deveria estar agradecida." A advertência permaneceu no ar muito depois que ele saiu. Quando chegou a noite, a equipe já não se perguntava se algo estava errado. Perguntavam quão grave era e com que rapidez poderia escalar. Já sabiam o suficiente para reconhecer o padrão. Controle, isolamento, medo. Tinham visto antes demasiadas vezes, e a mulher, deitada tranquilamente na cama, com as mãos cruzadas sobre a barriga, também entendeu algo. Os sinais que havia tentado minimizar, desculpar, para sobreviver, agora eram visíveis para outros. As paredes nas quais havia confiado para conter a verdade estavam ficando finas. O hospital já não era apenas um lugar de tratamento, estava se tornando uma testemunha. O que nenhum deles sabia ainda era quão violentamente o padrão se romperia ao ser confrontado, ou até onde seu marido chegaria quando percebesse que o controle, uma vez desafiado, poderia desaparecer completamente. O momento não explodiu como a violência costumava fazer. Condensou-se, estreitou-se, centrou-se em um silêncio tão apertado que parecia irreal. O quarto estava na penumbra da tarde, as luzes baixas, as cortinas meio fechadas, o brilho constante do monitor pintando linhas pálidas na parede. Ela jazia na cama com as mãos cruzadas sobre a barriga, respirando como a enfermeira lhe havia ensinado, lenta e deliberadamente, contando cada inalação, cada exalação. O bebê se movia suavemente sob suas palmas,
Um lembrete do que importava. Um lembrete do que estava protegendo. A porta se abriu sem bater. Ela soube que era ele antes de ver seu rosto. O ar mudou no instante em que ele entrou, a pressão aumentando, o espaço entre as paredes encolhendo. Fechou a porta com cuidado atrás de si, a trava encaixando em seu lugar com uma precisão que parecia intencional. Privacidade. Selada. Não a cumprimentou. Não se sentou. Ficou de pé perto do pé da cama, os ombros quadrados, os olhos escuros, observando-a como se fosse um problema esperando ser resolvido. Acabamos com isso, disse. Ela não respondeu. Manteve seus olhos no monitor, na linha constante que representava o batimento cardíaco de seu bebê. Estava tranquilo agora. Normal. Agarrou-se a essa normalidade, como se desviar o olhar pudesse destroçá-la. Eu disse que acabamos, repetiu, aproximando-se. Sua voz era baixa, controlada, despojada de qualquer pretensão. Você vai embora amanhã de manhã. Não vou embora, disse em voz baixa. As palavras mal eram audíveis, mas caíram com força. O maxilar dele se tensou. Alcançou a mesa auxiliar e a arrastou mais para perto, as pernas de metal raspando suavemente contra o chão. Colocou uma pasta sobre ela, abriu-a e deslizou os papéis para ela. Assine, disse. Isso termina esta noite. Ela olhou os documentos e sentiu o peito apertar. Formulários de alta. Termos de responsabilidade. A linguagem cuidadosa de pessoas que esperavam cumprimento. O médico disse que não é seguro, respondeu. Por favor, essa palavra outra vez. Por favor. Pendurou-se entre eles como um desafio. A mão dele bateu na mesa auxiliar, a palma plana, o som alto o suficiente para fazê-la recuar. O monitor respondeu imediatamente. O batimento cardíaco do bebê acelerando. A linha na tela subindo mais alto, mais tensa. Não faça isso, disse. Não me obrigue. Ela virou o rosto para ele por fim. O medo visível agora já não se escondia. Você está me assustando, disse. Está assustando o bebê. Algo na expressão dele mudou. Não culpa, não preocupação. Irritação, afiada em algo mais perigoso. Você sempre diz isso, respondeu. Sabe exatamente como pressionar. Inclinou-se mais perto, invadindo o espaço estreito permitido pelas grades da cama. Sua presença bloqueou a luz, cobrindo-a com sombra. Podia cheirar sua colônia, familiar, antes reconfortante, agora asfixiante. Assine os papéis, disse de novo. Ela negou com a cabeça, lenta, mas firme. Não. Por um batimento cardíaco, nada aconteceu. Então a mão dele se moveu. Foi rápido, eficiente. Um único movimento que terminou com um som que não pertencia a um quarto de hospital. O tapa ressoou no rosto dela, forte e inconfundível, ecoando nas paredes. A cabeça dela girou bruscamente para o lado. A dor estourou no instante, ardente e cegante. Ela ofegou. O fôlego roubado, o gosto de sangue enchendo sua boca enquanto seus dentes cortavam o lábio. O monitor gritou. O alarme perfurou o ar, alto e implacável. As luzes piscando enquanto o batimento cardíaco do bebê disparava violentamente. A linha na tela saltou erraticamente. Já não suave, já não segura. Seu próprio coração acelerou em resposta, o pânico surgindo através de seu corpo, em uma onda que não podia controlar. Ela gritou, uma mão voando para a bochecha, a outra agarrando a barriga, os dedos afundando no tecido fino da camisola. Pare, sussurrou. Você está machucando o bebê. Ele olhou fixamente para ela, o peito subindo e descendo, os olhos fixos no monitor por apenas um segundo. O alarme continuou soando,
atraindo atenção, atraindo testemunhas. Em vez de recuar, ele zombou. Está vendo? Disse. Drama, toda vez. Fora do quarto, os passos se aceleraram. Vozes murmuraram, urgentes, confusas. Dentro, a mulher lutava para respirar, sua visão embaçada pelas lágrimas, enquanto tentava desacelerar seu coração. Tentava acalmar a pequena vida dentro dela. O alarme não parou. Ela alcançou cegamente o botão de chamada. Seus dedos tremiam, errando-o uma vez, 2 vezes. Sua bochecha ardia onde a mão dele a havia atingido. Uma dor profunda e latejante que irradiava através de seu maxilar voltou a provar o sangue e engoliu. Lutando contra a necessidade de soluçar, sabendo que o medo só piorava as coisas. Olhe para você, disse ele, sua voz dura. Isso é o que acontece quando você se recusa a ouvir. A maçaneta da porta girou. Por uma fração de segundo, ele pareceu surpreso, sua atenção dirigindo-se bruscamente para o som. A porta se abriu mais, a luz do corredor inundando o quarto, cobrindo a cena sem piedade. Uma enfermeira entrou correndo primeiro. Seus olhos se arregalaram ao ver o monitor piscando. A mulher encolhida protetoramente ao redor de sua barriga, a marca vermelha já se formando em sua bochecha. O que aconteceu? Exigiu a enfermeira. O marido sorriu instantaneamente. A transformação sem falhas. Ela se assustou, disse. Ataque de pânico. A enfermeira não respondeu imediatamente. Ela se moveu para a cabeceira da cama, suas mãos firmes enquanto ajustava o monitor. Falou suavemente com a paciente. Respire comigo, disse lentamente. A mulher tentou. Lágrimas deslizaram por suas têmporas em direção ao cabelo. Ele me bateu, sussurrou. A enfermeira ficou imóvel por meio segundo. Então se endireitou. Sua expressão mudou. A preocupação profissional endureceu em algo mais resoluto. Pressionou o botão de chamada na parede. Preciso de assistência aqui, disse claramente. Outro conjunto de passos se aproximou. Depois, outro. O quarto se encheu rapidamente. Um caos controlado substituindo o isolamento. Uma segunda enfermeira. Um oficial de segurança rondando na porta. O sorriso do marido vacilou. Isso não é necessário, disse ele. Isso é um mal-entendido. A enfermeira não olhou para ele. Concentrou-se na paciente, no monitor, na clara evidência que se desenrolava em tempo real. Senhor, disse ela, sem levantar a voz. Por favor, afaste-se. Ele hesitou. O alarme continuou soando, implacável, impossível de ignorar. Olhou as luzes intermitentes, a equipe que agora enchia a entrada, o oficial de segurança que havia dado um passo para dentro. Esta é minha esposa, disse bruscamente. E este é um hospital, respondeu a enfermeira. Por favor, afaste-se. A mulher jazia tremendo, seu corpo exausto, seu rosto palpitando, sua mente girando com medo e incredulidade. O batimento do bebê começou a desacelerar, voltando pouco a pouco ao normal. À medida que a distância entre ela e seu marido aumentava, o alarme se suavizou. Logo parou, deixando um silêncio ressoante em seu rastro. Naquele silêncio, a realidade do que havia acontecido assentou pesadamente no quarto. A marca vermelha em sua bochecha era inconfundível. O histórico médico mostrou um pico repentino no sofrimento fetal, coincidindo com um evento violento. As testemunhas estavam à vista. O marido olhou ao redor, calculando, buscando uma maneira de reafirmar o controle. Discutiremos isso depois, disse com a voz tensa. Ninguém respondeu. A enfermeira, por fim, encontrou seu olhar, tranquila e inflexível. Senhor, disse, o senhor precisa sair do quarto.
E à medida que a segurança avançava e a equipe fechava fileiras ao redor da cama, a ilusão de privacidade se estilhaçou completamente. A violência que havia prosperado em silêncio agora estava exposta sob a luz fluorescente, registrada por máquinas que não esqueciam, presenciada por pessoas que não desviariam o olhar. O que havia começado como um ato privado de controle havia se tornado algo completamente diferente. Um evento documentado, uma linha em um gráfico, um momento capturado em alarmas, olhos e memória. O padrão havia cruzado um limite do qual não podia recuar. E no corredor exterior, à medida que as vozes se elevavam e os procedimentos eram ativados, algo irreversível havia sido posto em marcha. A resposta foi imediata e precisa. O tipo de eficiência que só aparecia quando se havia cruzado uma linha além de toda discussão. A enfermeira que havia apertado o botão de chamada moveu-se com autoridade tranquila, sua voz firme, enquanto dava instruções que atravessavam o caos. Outra enfermeira colocou-se no monitor, com os olhos fixos nos números, os dedos ajustando a configuração com velocidade praticada. Uma terceira interpôs-se entre a cama e o marido, seu corpo formando uma barreira silenciosa que dizia mais do que as palavras jamais poderiam. O quarto já não pertencia a ele, pertencia ao procedimento. "Senhor, o senhor precisa se afastar", disse a primeira enfermeira de novo, desta vez mais alto, claro o suficiente para ser ouvido no corredor. Abriu a boca para protestar, mas o agente de segurança na porta mudou sua postura, bloqueando a saída com um ombro sólido, enquanto mantinha suas mãos visíveis, neutras, prontas. "Agora", acrescentou o agente, "não agressivo, não barulhento, simplesmente definitivo." O marido hesitou, seus olhos indo de rosto em rosto, buscando uma abertura, uma rachadura, uma fraqueza familiar que pudesse explorar. Não encontrou nenhuma. A equipe não olhou para ele. Olharam para a mulher na cama, para o monitor, para os dados que não podiam ser contestados. Recuou um passo, depois outro. Sua autoridade drenando a cada centímetro de distância. O agente de segurança o guiou em direção à porta, sem tocá-lo. A mensagem inequívoca. Quando a porta se fechou atrás dele, o quarto exalou. A mulher jazia tremendo, as lágrimas deslizando silenciosamente por suas têmporas até seu cabelo. Sua bochecha palpitava, o calor irradiando para fora, seu maxilar rígido de dor. Uma enfermeira pressionou uma compressa fria suavemente contra a marca vermelha. Seu toque cuidadoso, respeitoso. "Você está segura agora", disse suavemente. "Nós estamos aqui." Outra enfermeira ajustou a cama, elevando-a ligeiramente, fomentando uma melhor circulação. "Respire comigo", disse, encontrando-se com os olhos da mulher. Devagar, pelo nariz, pela boca. A mulher tentou. Suas respirações vieram irregulares no início. Depois, se estabilizaram gradualmente. Sua mão permaneceu fechada sobre a barriga, os dedos estendidos protetoramente, como se seu corpo ainda esperasse outro golpe. O batimento cardíaco do bebê respondeu lentamente, os picos erráticos suavizando-se em direção a um ritmo mais estável. O monitor se acalmou, seu alarme silenciado, substituído por um pulso constante e tranquilizador que encheu o quarto com um tipo diferente de som. Não perigo, não urgência. Vida. Agarrando-se. Um médico chegou em questão de minutos, convocado pelo alarme e o código ativado pela equipe. Avaliou a situação rapidamente, seus olhos movendo-se do rosto da mulher para o monitor e para o gráfico que já se atualizava em tempo real. Fez-lhe perguntas suaves. Confirmou orientação, nível de dor, sintomas.
Não perguntou o que havia acontecido ainda. Não precisava fazer isso. A evidência já estava ali. Vamos realizar um monitoramento adicional, disse com calma. Seu bebê está respondendo bem agora, mas queremos ter certeza absoluta. Fez o correto ao ficar. Ela assentiu fracamente, com a garganta apertada. Enquanto a equipe médica se concentrava na estabilização, outro processo se desenrolava paralelamente, mais silencioso, mas igual de transcendente. A enfermeira que havia respondido primeiro aproximou-se do computador e começou a documentar, seus dedos movendo-se firmemente pelo teclado. Hora do incidente. Lesão observável. Declaração da paciente. Sofrimento fetal registrado no monitor. Intervenção de segurança. Cada entrada era factual, sem emoções, precisa. O tipo de registro que tinha peso. Uma supervisora entrou no quarto, apresentou-se por seu nome e função e explicou o que aconteceria a seguir. Por que isso ocorreu aqui? Disse suavemente. Estamos obrigados a seguir o protocolo. Isso inclui garantir sua segurança e documentar o que aconteceu. Você não está encrencada. Não fez nada de errado. A mulher engoliu com dificuldade. Não quero que ele volte aqui, disse, sua voz apenas acima de um sussurro. Ele não haverá esta noite, respondeu a supervisora imediatamente. A segurança o retirou da unidade. Essas palavras assentaram na mulher como um bálsamo e um choque ao mesmo tempo. Retirado. Não lhe pediram que saísse. Não foi escoltado cortesmente. Retirado. Uma assistente social chegou pouco depois, apresentada como parte da equipe de atendimento. Não se sentou de imediato. Agachou-se ligeiramente para estar no nível dos olhos com a cama. Sua postura aberta, seu tom tranquilo. Estou aqui para apoiá-la, disse. Pode me dizer tanto ou tão pouco quanto quiser. A mulher olhou fixamente para o teto por um longo momento, seu corpo esgotado de manter o medo afastado durante tanto tempo. Ele já fez isso antes, disse finalmente. As palavras pareceram pesadas, perigosas, mas uma vez ditas, não desapareceram. Não aqui, não assim. Mas antes, a assistente social assentiu, não surpresa, não julgadora. Obrigada por me contar, disse. Vamos levar isso a sério. Fora do quarto, a presença do marido perdurou apenas como uma lembrança. Segurança? Registrou a retirada. Seu nome foi introduzido no sistema com uma nota de restrição. Sem acesso, sem autorização, sem exceções. O corredor do hospital voltou ao seu ritmo habitual. Mas algo fundamental havia mudado. De volta para dentro, o médico revisou as últimas leituras e assentiu com um alívio cauteloso. O bebê está estável, disse. Continuaremos monitorando durante a noite. A mulher fechou os olhos, as lágrimas finalmente derramando-se livremente. Alívio misturado com pena, medo e uma crescente consciência de que o sucedido não podia ser desfeito, não podia ser minimizado. Não podia ser ocultado de novo. O hospital já não era apenas um lugar que ela ocupava. Agora era um registro, uma testemunha, uma linha de defesa. Uma enfermeira ajustou o cobertor, colocando-o suavemente ao redor de seus ombros. Você não fez nada para merecer isso, disse em voz baixa. A mulher assentiu, embora a crença ficasse atrás das palavras. À medida que a noite se fazia mais profunda, as luzes permaneciam baixas, mas o quarto parecia diferente. Não vazio, protegido. A porta permaneceu entreaberta. A equipe entrava frequentemente, sua presença constante e discreta. Cada vez que alguém entrava, anunciava-se suavemente, respeitando seu espaço, lembrando-lhe que o controle havia se afastado da pessoa que a havia machucado. Em outra parte do hospital, alertas administrativos foram enviados. A gestão de riscos foi notificada. Os protocolos de incidentes foram ativados.
Nada disso foi dramático. Nada disso foi barulhento. Era a lenta e inexorável maquinaria da responsabilização começando a girar. A mulher jazia acordada, escutando o batimento constante no monitor. Sua própria respiração, finalmente igualando seu ritmo. Pela primeira vez em muito tempo, o medo afrouxou seu aperto, substituído por algo desconhecido e frágil. Proteção. Ainda não sabia a quem seria dito ou até onde chegariam as consequências. Não sabia o que seu marido dizia em suas furiosas chamadas ou a quem tentava convencer. Só sabia que no momento em que ele levantou a mão, o mundo havia mudado e os sistemas ao seu redor haviam respondido. O hospital havia traçado uma linha e do outro lado dessa linha não haveria volta. Chegou sem aviso prévio, sem urgência, sem o peso dramático que usualmente seguia o poder em um quarto. Não houve vozes alteradas no corredor, nenhuma pressa de assistentes abrindo caminho. Em um momento, o corredor fora de seu quarto só continha o suave movimento das enfermeiras e o zumbido abafado do turno da noite. E no seguinte, houve uma presença que mudou a temperatura do ar. A enfermeira no balcão levantou a vista, endireitou-se ligeiramente e estendeu a mão para o telefone, não com alarme, mas com reconhecimento. Quando a porta do quarto se abriu, a mulher virou a cabeça lentamente, insegura do que esperar. Viu um homem mais velho entrar, seus movimentos comedidos, sua postura tranquila, sua expressão composta de uma maneira que sugeria disciplina mais que desapego. Vestia um casaco simples, impecavelmente passado, e comportava-se sem ornamentos, sem joias, sem ostentação. Fechou a porta atrás de si suavemente, como se respeitasse a frágil ordem que finalmente se havia estabelecido. Faltou-lhe o ar quando o reconheceu. "Pai", disse ela com a voz instável. Cruzou o quarto em 3 passos silenciosos e parou junto à cama. Por um momento não disse nada. Seus olhos percorreram o rosto dela, observando o inchaço em sua bochecha, a ligeira descoloração já se aprofundando sob a pele. Seu olhar baixou para o monitor, para os números que representavam a sobrevivência de seu neto. Não perguntou o que havia acontecido. Não precisava fazer isso. O próprio quarto respondia. "Vim assim que recebi a chamada", disse suavemente. Ela assentiu, as lágrimas brotando de novo. "Sinto muito", sussurrou ela, a desculpa reflexiva, aprendida. Levantou a mão, a palma aberta, sem tocá-la ainda. "Não", disse ele, "não faça isso." Sentou-se lentamente na cadeira junto à cama e finalmente estendeu a mão, pousando-a suavemente sobre a dela, onde descansava sobre sua barriga. O contato foi firme, reconfortante. O bebê chutou uma vez sob sua palma, um pequeno movimento que o ancorou ainda mais no presente. Fechou os olhos por um breve segundo, depois os abriu de novo, algo mais frio e afiado, assentando-se atrás deles. Uma enfermeira bateu na porta e entrou em silêncio, sua atitude respeitosa. "Senhor", disse ela, dirigindo-se a ele pelo nome, com cuidado e profissionalismo. O incidente foi documentado. A segurança retirou seu genro da unidade. "Bom", respondeu ele. Sua voz não se alterou. Não era necessário. A enfermeira continuou. "A administração foi notificada. Estamos seguindo o protocolo." Ele assentiu. "Gostaria de ter cópias de todos os relatórios", disse. "Médicos de segurança e a documentação do incidente, assim que estiverem finalizados." A enfermeira hesitou apenas uma fração de segundo antes de responder. "Claro." Quando ela saiu, o quarto pareceu menor de novo, mas não asfixiante. Contida, a mulher observou o pai com atenção, lendo sua quietude, sentindo a força controlada debaixo dela. Ele não quis. Começou, depois parou.
Envergonhada do instinto mesmo agora, seu pai voltou-se para ela, sua expressão ilegível, mas intencional. Ele pretendia te controlar, disse. O resto é só método. Ela engoliu em seco. O que vai acontecer? Recostou-se ligeiramente, com sua mão ainda apoiada sobre a dela. Primeiro, disse, você ficará aqui, será monitorada, será protegida. Nada mais importa, até que você e o bebê estejam seguros. E depois? Perguntou ela. Exalou lentamente. Depois, as coisas procederão como devem. Não havia ameaça em suas palavras, nenhuma promessa de vingança pronunciada em voz alta. Só certeza. Em outra parte do hospital, os administradores reuniram-se em silêncio. Passaram-se telefones, verificaram-se nomes em sistemas que rastreavam mais que a atenção ao paciente. O nome do homem mais velho tinha peso ali, não por intimidação, mas por implicação. Investimentos, parcerias, conselhos administrativos sobrepostos, doações que apoiavam discretamente as do próprio hospital. Sua presença alterou os cálculos. Um administrador sênior entrou na sala e se apresentou formalmente. Senhor, disse, levamos incidentes como este muito a sério. Queremos garantir-lhe que vocês seguirão seus procedimentos, interrompeu o homem mais velho com calma, e preservarão todas as provas. Nada mais, nada menos. O administrador assentiu. Sim. Quando ele saiu, a mulher voltou a olhar para o pai, com o medo e o alívio entrelaçados no peito. Você está com raiva? Perguntou ela. Ele considerou a pergunta. A raiva é barulhenta, disse. Isso não requer barulho. Ela compreendeu então vagamente que o que quer que viesse não seria explosivo, seria cirúrgico. Seu pai levantou-se e caminhou até a janela, olhando as luzes da cidade lá embaixo. A empresa do seu marido depende da credibilidade, disse, quase para si mesmo, da confiança, da crença de que existe estabilidade por trás dos números. Voltou-se para ela. Essa crença é frágil. Ela fechou os olhos, exausta. Não quero um escândalo. Regressou à cadeira e sentou-se de novo, mais perto agora. Você não pode escolher se a verdade é disruptiva, disse suavemente. Só pode escolher se ela é protegida. Fora do quarto, um telefone vibrou. Depois outro. Mensagens estavam sendo enviadas. Reuniões foram solicitadas. Realizaram-se chamadas discretas para pessoas que não falavam a menos que algo importasse. Não se gritaram ordens. Não se entregaram ultimatos. A maquinaria da consequência começou a girar, suave e implacável. Dentro, o batimento cardíaco do bebê permaneceu constante. A respiração da mulher desacelerou. Seu pai permaneceu ao seu lado, imóvel, uma presença constante que ancorava o espaço. Ela ainda não sabia o que seria tirado do homem que a havia ferido. Títulos, influência, acesso. Só sabia que, pela primeira vez, alguém com mais poder que seu marido havia visto a evidência e havia escolhido não olhar para o outro lado. Seu pai levantou a mão e secou uma lágrima da bochecha dela com o polegar, com cuidado para não tocar o hematoma. Descanse, disse. Estou aqui. E naquela sala tranquila, sob a luz fluorescente e o zumbido atento das máquinas, traçou-se uma linha que não podia ser apagada. O homem que havia levantado a mão acreditava que ainda controlava a narrativa. Estava enganado. O controle acabava de mudar de mãos. O processo legal não chegou com luzes piscantes nem vozes alteradas. Chegou como sempre chegavam as coisas sérias, em silêncio, metodicamente, e com um ar de inevitabilidade que não deixava lugar para a negociação. Pela manhã, o hospital já não parecia um só edifício,
mas parte de um sistema mais amplo que havia começado a se mover. Revisaram-se formulários, solicitaram-se declarações, ativaram-se protocolos que a maioria dos pacientes nunca via. A portas fechadas, guiados pela política e pelo precedente, mais que pela emoção, um agente de polícia chegou primeiro, não com um uniforme destinado a intimidar, mas de uma maneira tranquila e profissional, que indicava rotina mais que espetáculo. Apresentou-se pelo nome, pediu permissão para entrar e sentou-se onde podia ver a mulher claramente sem pairar sobre ela. Sua voz era pausada, neutra. "Estou aqui para tomar um depoimento", disse. "Só quando estiver pronta." Seu pai permaneceu na cadeira junto à cama, silencioso, mas atento. Não falou por ela, não interrompeu. Simplesmente ficou. O agente explicou-lhe seus direitos cuidadosamente. Explicou que o ocorrido cumpria os critérios de agressão doméstica dentro de uma instalação médica. Explicou que a presença de sofrimento fetal elevava a seriedade do incidente. Explicou que sua cooperação era importante, mas não obrigatória. Nada foi apressado, nada foi minimizado. Ela ouviu com as mãos cruzadas sobre a barriga, ancorando-se no subir e descer constante sob suas palmas. Quando falou, sua voz tremeu no início. Depois, se estabilizou à medida que as palavras encontravam sua forma. Descreveu a discussão, os papéis, a recusa, o tapa. Descreveu o som que fez, o alarme que se seguiu, o medo que inundou seu corpo quando percebeu que seu bebê estava em perigo. Não embelezou, não suavizou. Disse a verdade tal como a havia vivido. O agente tomou notas, ocasionalmente pedindo esclarecimento. Olhou uma vez o hematoma na bochecha dela, agora mais escuro, mais definido. Anotou o momento, contrastando-o com os dados registrados do hospital. A máquina havia marcado o momento com precisão, com registro de tempo, indiscutível. Quando terminou, assentiu. "Obrigado", disse. "Isso ajuda." Fora do quarto, outra conversa se desenrolava. Uma promotora designada para casos de violência doméstica foi informada por telefone. Suas perguntas agudas e eficientes. "A documentação médica confirma o sofrimento fetal", disse o contato legal do hospital. "Intervenção de segurança registrada. Múltiplas testemunhas." "Isso é suficiente para uma ação inicial", respondeu a promotora. "Procederemos." Em questão de horas, redigiu-se uma ordem de proteção temporária. Proibia o contato. Físico, digital, indireto. Era específica e executável. Entregaram-se cópias eletronicamente ao hospital, à segurança, às forças da ordem. O acesso do marido ao edifício foi formalmente revogado. Se voltasse, não seria como visitante. Quando o agente retornou ao quarto, explicou a ordem claramente. "Ele não tem permissão para contatá-la", disse. "Se o fizer, nos ligue imediatamente. Isso se aplica a mensagens, chamadas e terceiros que hajam em nome dele." A mulher assentiu, absorvendo o peso disso. A proteção escrita na lei parecia diferente das promessas sussurradas no escuro. Parecia sólida, externa. Seu pai finalmente falou. "O que acontece a seguir?" perguntou. O agente encontrou seu olhar sem hesitar. "Será solicitado um mandado de prisão", disse, "baseado na evidência. Existe causa provável. Se será executado imediatamente depende da localização e do cumprimento." Mas o processo começou. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e definitivas. Em outro lugar, o marido estava aprendendo que o chão sob ele havia se movido. Suas chamadas ficaram sem resposta. As mensagens voltaram, sem serem lidas.
Quando tentou entrar de novo no hospital, a segurança o deteve antes que chegasse ao elevador. Calmos, firmes, sem exceções. Discutiu, ameaçou. Nada disso importou. Em seu escritório, chegou um e-mail marcado como urgente. Depois outro. Depois um convite de calendário etiquetado como reunião de conselho de emergência. O momento não foi uma coincidência. As notícias viajam rápido quando viajam em silêncio. De volta ao quarto do hospital, uma advogada do hospital chegou para explicar os passos adicionais. Falou com clareza, sem dramatismo. Como este incidente ocorreu aqui, disse, temos a obrigação de cooperar plenamente com a polícia. Todas as gravações foram asseguradas, todos os registros preservados. A mulher fechou os olhos brevemente. Cada frase pareceu como uma porta se fechando atrás dela. Havia dor nisso. Dor pelo que havia esperado que fosse sua vida. Dor pela versão de seu casamento na qual havia tentado acreditar. Mas por baixo havia alívio. A exaustiva carga do segredo havia sido levantada. Uma enfermeira ajustou o monitor e sorriu suavemente. O bebê está bem, disse. Isso importava mais que qualquer outra coisa. À medida que o dia avançava, mais peças se encaixaram. Um escrivão judicial de família contatou o hospital para confirmar a ordem de proteção. Uma defensora de vítimas apresentou-se e ofereceu recursos, opções de abrigo, orientação legal. A mulher ouviu, sobrecarregada, mas grata, sabendo que não precisaria de tudo hoje, mas reconfortada pelo fato de que existia. Seu pai tomou notas em silêncio. Nomes, números, linhas do tempo. Fez perguntas precisas. Não sobre vingança, mas sobre a aplicação. Sobre o cumprimento. Sobre o que aconteceria se a ordem fosse violada. As respostas foram claras. Ao cair da tarde, a situação havia se cristalizado em algo inegável. Já não era um assunto privado. Era um caso. A mulher recostou-se contra os travesseiros, exausta. Seu corpo dolorido pelas sequelas do medo e da adrenalina. O bebê se moveu suavemente. Um lembrete tranquilizador de por que havia suportado tanto e por que suportaria o que viria depois. Seu pai voltou a alcançar sua mão. Isso não é o fim, disse. É o começo da responsabilização. Ela assentiu. As lágrimas lhe escapavam, não por terror desta vez, mas por libertação. Fora do quarto, o hospital continuava seu ritmo tranquilo, alheio ao ponto de inflexão que havia abrigado. Dentro, havia se cruzado, documentado e defendido uma linha. O homem que acreditava que seu poder o fazia intocável estava prestes a aprender quão limitado era realmente esse poder. E a lei, paciente e precisa, já estava se movendo em direção a ele. A represália não chegou com confrontação. Chegou com silêncio, com chamadas realizadas a portas fechadas, com decisões tomadas por pessoas que nunca alçaram a voz, porque nunca tiveram que fazê-lo. Enquanto o hospital se concentrava no atendimento e a polícia seguia o procedimento, uma corrente diferente se movia pela cidade, invisível para a maioria, inconfundível para aqueles que entendiam como o poder realmente viajava. Seu pai saiu do hospital logo após o amanhecer. Não se apressou, não demorou. Caminhou pelo saguão com a mesma calma que havia levado ao quarto dela, o casaco abotoado, a expressão neutra. Para qualquer um que observasse, parecia um pai preocupado saindo para tomar ar. Para aqueles que o reconheceram, o momento foi registrado de maneira diferente. Os telefones saíram, mensagens foram escritas e apagadas. Depois foram reescritas. Um homem apareceu em telas que raramente o mostravam sem consequências. A primeira chamada que fez foi breve. Preciso de uma atualização sobre nossa exposição, disse. Imediatamente a resposta chegou sem hesitar.
Estamos revisando todas as empresas conjuntas, joint ventures. Há vários pontos de dependência. Bom, disse, comecem com as cláusulas de ética. No meio da manhã, as salas de conferências de toda a cidade se encheram em silêncio. Sem imprensa, sem anúncios, só calendários mudando e portas se fechando. Em uma torre de vidro, o conselho administrativo da empresa do marido reuniu-se sob o contexto de uma revisão financeira de emergência. Sentaram-se ao redor de uma mesa polida, com os tablets abertos, as expressões tensas. A cadeira do CEO permaneceu vazia. Um consultor jurídico pigarreou. Temos uma situação, disse. Um incidente envolvendo nosso diretor executivo e seu cônjuge foi documentado em um centro médico. Há provas gravadas e um processo legal ativo. Seguiram-se murmúrios. Um diretor inclinou-se para a frente. Que tipo de evidência? Registros médicos, respondeu o consultor. Registros de segurança. Declarações de testemunhas. O assunto inclui sofrimento fetal. O silêncio caiu pesado. Outro diretor falou. Nosso maior parceiro institucional acaba de solicitar uma suspensão de fundos pendente de revisão. A sala agitou-se. As telas foram atualizadas. Os números foram recalculados. Alguém sussurrou uma maldição. Em toda a cidade, os bancos começaram a fazer perguntas. Linhas de crédito que uma vez haviam sido estendidas apenas por reputação foram marcadas para reavaliação. Uma firma de investimento pausou discretamente uma transferência programada. Um cliente importante enviou um e-mail de uma única frase. Estamos invocando a cláusula de moralidade com efeito imediato. O marido soube do primeiro golpe através de sua assistente, que falou rápida e nervosamente. O conselho convocou uma reunião de emergência, disse ela. Estão pedindo que participe remotamente. Com que motivos? Exigiu. Há preocupação com o risco reputacional, respondeu ela. Dizem que é grave. Ele riu, com uma risada aguda e incrédula. Não podem fazer isso. Mas já o estavam fazendo. No hospital, seu pai retornou à cadeira junto ao leito dela, seu telefone finalmente no silencioso. Tomou a mão dela de novo, firme e quente. Começou, disse simplesmente. Ela esquadrinhou o rosto dele. O que isso significa? Significa consequências, respondeu ele. Não para você. No início da tarde, os meios de comunicação começaram a fazer perguntas. Ainda não tinham detalhes, apenas indícios. Um incidente hospitalar. Um COO. Violência doméstica. Os editores sentiram cheiro de sangue na água. Os telefones tocaram nos escritórios de comunicação corporativa. Sem resposta. A empresa emitiu um breve comunicado em questão de horas. Estamos cientes das acusações envolvendo nosso diretor executivo. O conselho o colocou em licença administrativa temporária pendente de investigação. Temporária. A palavra soava inofensiva. Não era. Os preços das ações caíram no fechamento do pregão. Os analistas citaram a incerteza. Os investidores reagiram. A queda acelerou no aftermarket à medida que mais informação vazava, não sensacionalista, apenas confirmada o suficiente para erodir a confiança. Aos mercados não importavam as desculpas. Importava-lhes o risco. Seu pai observou os números mais tarde naquela noite, da tranquilidade do quarto dela, com o rosto indecifrável. Não sorriu. Não comemorou. Ele entendia que o colapso raramente ocorria em um só momento dramático. Desenvolvia-se em etapas, cada uma desencadeada por uma autopreservação racional. O marido andava pelo apartamento, com o telefone colado na orelha, gritando em chamadas que não iam a lugar nenhum. Este é um assunto privado, disse. Estão exagerando. Ninguém concordou. Um membro do conselho finalmente respondeu.
Isso não se trata da sua explicação, disse. Trata-se da exposição. Não podemos defender isso. Vocês me devem lealdade, esbravejou. Devemos à empresa a sobrevivência, respondeu ela, e encerrou a chamada. Naquela tarde, chegou uma notificação formal. Sua autoridade para assinar foi suspensa. Seu acesso aos sistemas internos restrito. Seu nome eliminado das aparições programadas. Cada mensagem arrancou outra camada de controle. No hospital, a mulher descansava, exausta, mas estável. Uma enfermeira ajustou seu travesseiro e falou suavemente. Você está indo bem, disse. Os batimentos cardíacos do bebê permaneceram constantes. Um pequeno milagre em meio ao terreno instável. Seu pai inclinou-se mais perto. Você ouvirá coisas, disse suavemente. As pessoas falarão, especularão. Nada disso importa. O que importa é que a verdade prevaleça. Ela assentiu sobrecarregada. Eu não queria isso, disse. Eu sei, respondeu ele. Isso não torna errado. Na manhã seguinte, o maior parceiro da empresa anunciou uma retirada total. A imprensa finalmente alcançou os fatos. Apareceram manchetes, cautelosas no início, depois mais ousadas. CEO afastado em meio à investigação por agressão doméstica. A palavra agressão tinha peso. Não pedia permissão. O conselho reuniu-se de novo. Desta vez o tom foi mais frio. Agendou-se uma votação. O resultado não estava em dúvida. O marido viu o anúncio em seu telefone, com as mãos tremendo. Olhou fixamente para a tela, como se a incredulidade pudesse reverter o que estava se desenrolando. Seu império, construído sobre a confiança e a imagem, estava desmoronando sem uma única confrontação dramática. Nenhum tribunal ainda, nenhum veredito, apenas a confiança dissolvendo-se sob o peso dos fatos. De volta ao hospital, seu pai levantou-se e olhou pela janela para a cidade que conhecia tão bem. O poder não cai porque alguém o ataca, disse em voz baixa. Cai porque as pessoas deixam de acreditar nele. Ela apoiou a mão sobre a barriga e respirou, o som do monitor constante ao seu lado. Pela primeira vez desde o incidente, o medo afrouxou seu aperto. A represália estava completa, não porque o destruísse de um só golpe, mas porque lhe tirou o chão sob os pés, passo a passo, contrato a contrato, voto a voto, e era só o começo. O colapso não chegou com um único anúncio. Chegou em ondas, cada uma apagando outra certeza na qual o marido havia confiado durante anos. No terceiro dia após o incidente, seu telefone já não tocava com perguntas. Tocava com silêncio. As mensagens ficaram sem resposta. Os convites desapareceram de seu calendário sem explicação. A ausência de ruído era mais forte que qualquer confrontação. A ordem de prisão chegou discretamente. Entregue não com luzes piscantes, mas com um aviso formal apresentado perante o tribunal. Causa provável. Agressão doméstica. Circunstâncias agravantes devido a colocar em perigo o feto. A linguagem era precisa. Clínica. Impossível de refutar. Sua advogada o leu 2 vezes antes de retornar à ligação. Você precisa se entregar, disse ela. Parecerá melhor. Riu uma vez, vazia. Nada mais parecerá melhor. Ela não discutiu. Enquanto a cidade seguia em frente, enquanto os mercados se ajustavam e as manchetes mudavam para a crise seguinte, os restos permaneceram. Um homem que se acreditava intocável agora enfrentava datas de julgamento em vez de reuniões do conselho, restrições em vez de privilégios, perguntas em vez de obediência. Na tranquilidade de seu quarto de hospital, a mulher observou as luzes noturnas piscarem além do vidro e sentiu que algo se assentava dentro dela. O medo que havia governado seus dias afrouxou seu aperto, substituído por uma clareza frágil. O que lhe havia sido feito importava. Havia sido visto. Havia sido gravado. Havia mudado as coisas.
Seu pai sentou-se ao seu lado, silencioso, firme. Este não é o fim da sua história, disse suavemente. Ela assentiu, uma mão apoiada sobre a barriga, a outra apertando a dele. O império que uma vez havia ensombrado sua vida havia desaparecido, não com uma explosão, mas com um colapso tão completo que não deixou nada para reconstruir. E pela primeira vez, ela compreendeu que a sobrevivência não era o mesmo que o silêncio. A manhã em que deixou o hospital, chegou em silêncio, sem cerimônia, sem manchetes. A luz do sol filtrava-se pelos altos janelões em um banho pálido e indulgente, tocando as paredes e o chão como se o próprio edifício tentasse oferecer algo suave depois de tudo o que havia presenciado. O quarto cheirava tenuemente a antisséptico e roupa de cama limpa. O monitor junto à sua cama traçava um ritmo tranquilo e constante, os batimentos cardíacos do bebê fortes e uniformes, um som que agora parecia tranquilidade em vez de advertência. Incorporou-se lentamente enquanto a enfermeira a ajudava a tirar os últimos sensores. Cada pequeno clique outro lembrete de que tinha conseguido. Sua bochecha ainda mostrava uma tênue sombra amarela e roxa, mas o inchaço havia baixado. Já não definia seu rosto, já não a definia a ela. Está liberada para ir, disse a enfermeira com um sorriso caloroso. Vá com calma, descanse e lembre-se, não está sozinha. A mulher assentiu. A emoção apertava sua garganta. Obrigada, disse. As palavras lhe pareceram pequenas demais, mas eram tudo o que tinha. Seu pai estava perto da porta, segurando o casaco dela. Havia estado ali todas as manhãs, todas as noites, sem sobrecarregá-la, sem deixá-la desprotegida. Observou como ela balançava as pernas para fora da cama, cuidadosa, deliberada, protegendo a vida que carregava. Quando se pôs de pé, ele se aproximou, oferecendo-lhe o braço sem comentário. Ela o pegou, não porque não pudesse caminhar sozinha, mas porque já não tinha que provar que podia. Enquanto avançavam pelo corredor, enfermeiras e funcionários assentiram em silêncio, sem pena, sem espetáculo, apenas reconhecimento. As portas do hospital se abriram. Entrou ar fresco, fresco e real, trazendo os sons da cidade despertando. Tráfego, vozes, a vida continuava. Lá fora, o mundo parecia inalterado. E, no entanto, tudo era diferente. Em casa, acomodou-se em um quarto cheio de luz, suave e tranquilo. Os documentos legais estavam empilhados ordenadamente sobre uma mesa, manuseados por outros agora. Já não era seu fardo carregá-los sozinha. Chegariam as datas dos julgamentos. Tomariam-se decisões. Mas hoje não se tratava disso. Hoje se tratava de respirar sem medo. Seu pai sentou-se à frente dela enquanto ela descansava no sofá, uma mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mover. Cada chute parecia intencional, insistente, vivo. Vamos levar um dia de cada vez, disse ele. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu não poder ou estratégia, mas alívio. Eu estava tão assustada, admitiu. Pensei que ninguém acreditaria em mim. Ele negou com a cabeça lentamente. A verdade não precisa de permissão para existir, disse. Só precisa de luz. As notícias continuaram a se espalhar nos dias seguintes, mas se tornaram mais silenciosas, menos intensas. A história já não era sobre escândalo. Era sobre consequência. Um comparecimento judicial, uma data de sentença. Homem de pé onde nunca imaginou que estaria, despojado de títulos, respondendo perguntas que não podia evitar. Ela não o viu. Não precisava fazer isso. O resultado já não definia sua segurança. O que a definia era o pequeno e constante ritmo dentro de seu corpo. O futuro avançando suave, mas persistentemente.
Uma tarde, enquanto estava sentada junto à janela, pôs ambas as mãos sobre a barriga e falou suavemente. Não para ninguém mais, mas para a vida que crescia ali. Você está seguro? Sussurrou. Eu prometo. As palavras importavam. Pareciam verdadeiras. Seu pai estava atrás dela, olhando a mesma cidade que havia moldado durante décadas, agora vendo-a através de uma lente diferente. A força, disse em voz baixa, não é o que você toma, é o que você protege. Ela se virou e sorriu. Um sorriso real, sem o peso da cautela. Agora eu sei. Semanas depois, quando os documentos finais foram assinados e o processo legal se moveu além de sua consciência diária, encontrou-se dormindo mais facilmente. Os pesadelos desvaneceram. O sobressalto cessou. O silêncio em seu lar já não era ameaçador. Era pacífico. Então compreendeu algo que havia demorado muito a aprender. O amor não requeria a resistência à dor. O poder não desculpava a crueldade. E a sobrevivência não se tratava de quanto se podia suportar, mas de saber quando deixar de suportar e começar a viver. Em uma tranquila tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, sentou-se com seu pai na varanda, o ar quente, o mundo notável e belo. Recostou-se, fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo-se de novo enraizada em seu próprio corpo. Tudo mudou tão rápido, disse. Sim, respondeu ele, mas nem toda mudança é destruição. Ela assentiu, escutando os sons distantes da vida que continuava. Em outro lugar, as consequências ainda estavam se desenrolando. As lições eram aprendidas tarde demais. Aqui, só existia o momento presente, o batimento constante de um coração sob o seu, e a certeza de que havia recuperado algo fundamental. Sua história não terminou com uma queda, terminou com clareza. E enquanto pousava suas mãos sobre a barriga mais uma vez, soube que o ciclo havia se quebrado, não pela força, mas pela verdade, pelas testemunhas, por uma única recusa a permanecer em silêncio. Esse era o legado que importava. Esse era o final que levaria adiante.